Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Monteiro, ele é especialista em nutrição animal e nós vamos falar de um tema interessante que nós já começamos a falar na semana passada com o Dr. Léo lá da Embrapa. E agora nós vamos voltar novamente com esse assunto devido à sua importância, principalmente para você que é um médio ou pequeno produtor e vai plantar milho para fazer silo para a próxima seca. Dr. Luiz Antônio Monteiro, bom dia. Bom dia, Tony. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, Monteiro. Muito obrigado. Monteiro, nós estamos entrando na época das águas e muita gente já está preparado, já comprou semente, comprou adubo para plantar o milho para fazer silagem para a próxima seca. Bom, e eu venho alertando principalmente o médio e o pequeno produtor, principalmente o de leite, para plantar milho com capim ou sorgo com capim. Por quê? Porque ele vai ter uma silagem mais barata e depois que ele colher o milho, ele vai ter um capim, um pasto de excelente qualidade. É correto isso? Sem nenhuma dúvida. Isso é muito interessante para ele fazer. Certo. E tá na hora, é agora, né? É agora. Ele tem que plantar agora. Ele vai colher esse milho para silagem alguma coisa em torno de 110, 120 dias depois de plantado. Em seguida, ele terá um pasto recém-formado, que ele veda esse pasto alguns dias e vai ter um pasto de ótima qualidade durante o período de seca. Quer dizer, ele vai ter um pasto excelente a partir de fevereiro, ele vai ficar fevereiro, março e até abril com pasto bom, economizando na silagem. Exatamente. Quer dizer, e vai ter um pasto com uma adubação perfeita, com alto índice de macro e micronutrientes. E principalmente, né? Se ele der uma silagem melhor ainda, né? Uma silagem de ótima qualidade. E se ele fizer uma cobertura nitrogenada logo após a colheita do milho, o pasto vem com um vigor extraordinário. Você já fez isso na sua fazenda, não fez? Sim, já fiz várias vezes. E muita gente me pergunta, e eu tenho recomendado o seguinte, junto com adubo, no bujão da plantadeira, quando vai plantar o milho, junto com adubo, já coloca a quantidade de semente certa e planta o adubo junto com a semente. Existem várias maneiras de você fazer isso. Inclusive pode ser a lanço também. Você né? pode colocar isso no adubo. No adubo. Você pode jogar essa semente no momento da primeira cobertura do milho, que o milho já está nascido, já está 20 centímetros mais ou menos, com um palmo de altura. Né? Você pode jogar essa semente nesse momento e, de qualquer maneira, você vai conseguir um bom estande de pastagem. Agora, Monteiro, qual a variedade de capim que ele deveria utilizar? Olha, aqui para a nossa região, é difícil achar alguma coisa melhor do que uma braquiária brisanta. Então, dentro da braquiária brisanta existem algumas variedades dela. A qualquer um eu acredito que seja interessante. Por exemplo, ele pode usar um mombaça, por exemplo? Não, mombaça é um pânico. Sim, é diferente, é um pânico, mas ele pode fazer Eu prefiro uma braquiária. Um pânico tem tendência de agredir um pouco mais o milho. Agora, se ele resolver, ao invés do milho, porque nós estamos assim, gato escaldado tem medo da água fria. Na safra passada, muita gente perdeu milho, problema de seca. Perdeu na safrinha e não perdeu na safrinha. Mas muita gente plantou tarde também. Bom, então para não correr o risco, o sorgo seria uma opção interessante? O sorgo é uma opção muito boa. Ele produz uma silagem um pouquinho pior em termos nutricionais, em qualidade do que uma silagem de milho. Em compensação, ele produz cerca de 10 toneladas mais, nas mesmas condições, que uma silagem de milho. Então, uma coisa compensa a outra. Tá certo. Monteiro, de alguns anos para cá, e parece que é uma tendência muito forte, a idade desses animais, ou seja, os animais estão indo mais novos para os abates. Sim. Tony, se você vê esse dado aqui da ABIEC, Associação Brasileira dos Indústria de Carne, em 1997, mais da metade dos bovinos que eram abatidos tinham uma idade superior a 3 anos de idade. E hoje, em 2015, apenas 7% dos bovinos abatidos no Brasil têm idade superior a 3 anos de idade. Quer dizer, o que isso significa? Significa uma redução
da idade de abate considerável nesse período. Quer dizer, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Quer dizer, vamos dizer assim, nós estamos agregando muitos valores ao bovino que está sendo abatido hoje. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos condição de dar 2 giros, às vezes, a mais, né? Quer dizer, matar o dobro de animais do que a gente vinha bater no mesmo espaço de tempo. E outra, genética está muito importante nisso aí, né? Genética e nutrição. As duas coisas caminham juntas. Se você tiver genética melhor, mas não cuidar da nutrição, vai ser até um pouco pior. Então, Monteiro, e acho que parece que não tem volta isso mais não, né? Não tem volta, não tem volta. O produtor hoje está se conscientizando que ele precisa diminuir o tempo, a idade de abate do animal. Por que isso? Porque o fator mais caro, Toninho, para se produzir um boi que vai morrer acima de 3 anos de idade, o fator mais caro é o fator tempo. É o tempo do pasto, se ele ganhar peso ou se ele não ganhar peso, o pasto custa do mesmo jeito. O funcionário. O tempo da mão de obra, o tempo os insumos, do juro do dinheiro que está investido no boi, as vacinas, que ele tem que aumentar a quantidade de vacinas e medicamentos ao longo da vida desse animal. Então, tudo isso tem colaborado para a diminuição da idade de abate e a consequência principal disso é um aumento do desfrute do rebanho brasileiro. É verdade. Monteiro, eu vejo da seguinte maneira, não tem saída. Ou o produtor se usa as tecnologias, as ferramentas que tem hoje, ou ele, é uma questão de tempo, vai ficar para trás. Correto? Sem dúvida nenhuma. Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa e eu espero tê-lo mais vezes aqui. Eu tenho o máximo prazer em vir aqui, Tony. Muito obrigado. E depois do intervalo eu vou conversar com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva, que vai comentar sobre os benefícios nutricionais do abacaxi. É um minutinho só.